Teste das instalações elétricas, isso mesmo. Teste em instalações, sejam elas novas ou até mesmo reformadas, necessitam sim serem ensaiadas conforme a norma. Se você não sabe do que eu estou falando, nós estamos aqui nesse vídeo para a terceira parte do nosso projeto básico de uma instalação elétrica, onde nós já fizemos toda a parte de desenvolvimento, toda a parte de projeto, e no último vídeo nós vimos o que a norma NBR 5410 especifica sobre testes e ensaios. Se você ainda não assistiu, é muito importante que você pause então e volte neste vídeo anterior que está no card, para que você entenda da onde esses ensaios saíram. Pois é muito importante conhecer os itens que estão na norma, para que nós possamos a partir deles realizar um teste assertível e, acima de tudo, válido e confiável. E para você que já assistiu, que já está aqui pronto para maratonar aqui o nosso terceiro vídeo, não esquece de já deixar o teu like, não esquece já de curtir, não se inscreveu ainda? Então não perde tempo, já te inscreve, já ativa as notificações, que tem muita coisa boa vindo por aí. Bacana? Então no vídeo de hoje nós vamos para uma parte mais prática. Hoje é uma super aula, ela está imperdível, imperdível. Hoje nós vamos para a prática, nós vamos ver de forma prática como é que as coisas acontecem, ok? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Muito bem, então no último vídeo, como nós mencionamos, nós fizemos um apanhado aí de toda a norma e nós vimos os passos. Então nós já fizemos o passo da verificação visual, nós já visualizamos todos os pontos. E agora nós vamos para o primeiro teste de ensaios, isso mesmo, nós vamos ver o teste de ensaios. O que é o teste de ensaios? Nós vamos agora testar a estrutura, se a estrutura está de acordo com o projeto ou com o que nós planejamos. Só que para isso nós vamos precisar de alguns equipamentos, nós vamos precisar entender como esse processo vai acontecer. Se você já é um técnico experiente, já é um engenheiro experiente, com certeza já sabe, mas o foco aqui é para aquele técnico que está começando, aquele engenheiro que está no início, que tem pouca experiência com o ferramental e entender como é que funciona. Bom, no primeiro momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro começar a conhecer como é que esse equipamento que vai nos ajudar a fazer um teste válido. Então, vamos ver na prática como é que esse camaradinho aqui vai poder nos ajudar? Vamos ver como é que ele funciona, entender o princípio de funcionamento dele, vai fazer toda a diferença durante o teste. Vamos ver como é que ele funciona? Bom, muito bem. Por que nós falamos que dá para fazer com um multímetro o teste no circuito? Bom, pelo simples fato de que nós vamos poder ver por aqui. Então nós estamos aqui com dois multímetros, um interligado ao outro. E o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou colocar esse multímetro aqui, ó, em escala de tensão contínua. Então aqui ele vai medir tensão contínua. O que eu vou fazer? Vou pegar esse segundo multímetro e vou colocar ele na função de continuidade. E vamos ver. Olha lá, ó. Nós estamos com uma tensão de aproximadamente 325 milivolts ali, sendo mais específicos. Então nós temos uma tensão sendo injetada no circuito. Ora, se logo nós temos um circuito que depende da tensão para medir a sua continuidade, que é o que? Chegar do ponto A ao ponto B, então, independente da quantidade de tensão, essa tensão ela vai chegar. Óbvio, claro, que nós precisaríamos aí uma tensão um pouco maior para que pudéssemos mascarar ou não aí um teste com um certo tipo de falha, o que não é o caso aqui. Nós queremos só saber se o que está saindo do ponto A está chegando no ponto B. Mas muitas vezes você pode se questionar, mas daqui a pouco houve uma ruptura no meio do caminho e este fio está só encostado, esse cabo está só encostado brevemente porque ele rompeu em algum momento. Bom, aí nós vamos ter um segundo teste lá na frente
e nós vamos ver a integridade do cabo, se o cabo está rompido ou não. Nós vamos poder fazer isso lá na frente, ok? Mas aqui com o multímetro, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir a continuidade usando este equipamento. Na verdade, nós temos outras variações. Qualquer equipamento que meça a continuidade, como por exemplo um multímetro, um alicate amperimétrico, até mesmo um megômetro, nós podemos fazer esse teste sem problema nenhum, ok? Então com esses equipamentos nós conseguiríamos aí fazer os testes de forma tranquila e segura. Bom, agora sim, o multímetro já está aqui na função voltímetro, já posicionamos os cabos, né? Cabo vermelho e cabo preto. E agora sim, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, na escala de continuidade. Então nós temos aqui, ó, a escala de resistência. Nós podemos medir resistência. Nesse caso aqui, se eu quero continuidade, eu posso trazer para cá e vou habilitar essa função aqui, ó. Habilitei a função, ele fica ali com o símbolo de um microfone. Por que eu faço dessa forma? Porque cada vez que eu unir aqui, ó, as duas pontas, ó, ele emite um sinal sonoro. Olha lá, ó, mostrando que eu tenho continuidade, mostrando que o que está saindo está vindo pelo cabo, fecha o circuito com a ponta vermelha e retorna para cá. Então, isso que é a continuidade de um cabo. Nós queremos ver se o que está saindo do ponto A está chegando no ponto B. Caso eu abra esse circuito, como acontece aqui, ó, não vai chegar a informação até o ponto B. Então eu tenho uma interrupção nesse circuito. Então é isso que a continuidade faz. Só que eu tenho um problema muitas vezes, se eu não tenho muitas vezes na obra, ou quem me ajude. Muitas vezes tem muitos profissionais que trabalham sozinhos, ou até mesmo na questão para testes de interruptores quando o circuito ainda está desmontado. Bom, vamos dar uma olhada melhor nisso, como é que a gente pode fazer esses testes na prática? Muito bem, nós podemos ver na prática como é que o equipamento funciona. Então, como vocês puderam ver, realmente ele injeta tensão e ele faz essa leitura, ele faz todo esse cálculo para poder definir se há ou não a continuidade. Ok, eu entendi essa parte aqui do equipamento. Mas e lá na estrutura, como é que eu vou fazer a minha ligação? Então agora nós vamos lá para o quadro e eu quero te mostrar as duas maneiras que é possível fazer. Uma delas, de acordo com o que a 5410 pede, porém um pouco mais complicado, mais complexo, vai depender de uma estrutura. E a maneira mais prática e válida, que é a como nós fizemos no nosso dia a dia usando o multímetro, beleza? Então vamos lá para o quadro que eu vou te mostrar as maneiras de se fazer isso. Pois bem, é muito importante que nós entendamos esse processo com esse tipo de teste para que nós possamos então executá-lo da melhor maneira possível. O que eu vou fazer? Eu vou pausar aqui, eu vou montar um diagrama aqui mostrando de acordo com o que a 5410 pede para nós entendermos o processo. Bacana? Então eu vou pausar aqui, vou montar aqui e eu já volto. Pois bem, uma vez montada toda a diagramação, então para fazer essa ligação no teste de continuidade com fonte de acordo com o que a 5410 nos orienta, nós precisamos de alguns componentes. Os dois cabos, né, o cabo branco e o cabo verde, que fazem parte desse circuito novo, ou circuito que foi feito o reparo, manutenção. Enfim, é os dois cabos que nós vamos precisar testar. Nós vamos precisar de uma fonte de alimentação, de um voltímetro e de um ponto que nós podemos usar como referência de negativo, ou referência de massa, referência de terra, dê o nome que você quiser. Nós precisamos ter esse referencial para poder colocar tanto o multímetro quanto a fonte, senão nós não vamos conseguir fazer esta medição. E o que nós precisamos encontrar aqui?
Continuidade. Tudo que entra e chega e sai aqui aliás, tudo que chega aqui no ponto A tem que sair no ponto B. Então isso é a continuidade que nós queremos fazer. Por exemplo, injetei 5 volts na minha fonte, eu tenho que ter a leitura de 5 volts lá na outra extremidade. Lembrando que olha o que nós estamos fazendo aqui, ó. Fonte conectada a uma ponta, voltímetro conectado aqui na outra ponta. Tenho integridade neste cabo, eu passo para este cabo. Então, tiro o multímetro, voltímetro daqui, conecto aqui, tiro a fonte daqui e conecto aqui. Então, dessa forma, eu faço a leitura. Só que aqui complica um pouco. Eu preciso de uma fonte, eu preciso de um outro sistema, preciso fazer ligações um pouco mais complexas. Daqui a pouco, eu tenho a questão de, numa determinada construção, eu ainda não tenho rede elétrica instalada. Então isso pode me gerar, às vezes, um problema. Mas tem uma maneira mais fácil, porque a própria NBR 5410 me diz que eu posso usar outros sistemas de equivalência que me garantam o resultado, que é o que nós vamos ver agora. Então este é o primeiro teste de acordo com o que a NBR 5410 pede, que é o quê? O que está chegando aqui está saindo aqui, me dando continuidade desse cabo? Sim, só que tem outras maneiras de nós vermos isso. Eu vou mudar essa configuração e a gente já vai voltar mostrando. Bom, muitas vezes o que vai acontecer? Nós vamos estar com isso aqui lá na obra. Por exemplo, um circuito de tomadas. Nós temos aqui um circuito de tomadas onde nós vamos pegar aqui simples, tá? Fase, neutro e terra, ok? Fase, neutro e terra, só para que a gente possa elucidar aqui. Eu preciso fazer isso de forma prática para deixar as coisas muito mais rápidas. O que nós vamos fazer aqui? Por exemplo, nós vamos lá no QDC, onde é que está tudo chegando, já que eu quero medir continuidade, lembra? Ponto A, ponto B. Eu quero ver se tudo que está chegando aqui está saindo aqui. Só que tem uma forma bem prática de fazer isso. Lembra que nós vimos no multímetro ali na função continuidade? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou unir isso aqui. Vou unir os 3 fios. Então o que eu faço aqui? Eu decapo as pontas e eu vou unir os 3 fios. Como é que eu vou fazer esse teste bem mais rápido e mais prático agora? Então o que eu faço? Agora o meu voltímetro, meu multímetro já está no teste de continuidade. Agora simplesmente o que eu vou fazer? Uma das pontas já está aqui no cabo branco. Então eu posso pegar outra ponta e eu vou passar ela por aqui, ó, para nós vermos de forma bem mais didática, tá? E vou prender aqui, ok? Então olha que interessante. Tô colocando uma ponta no cabo verde e a outra no cabo branco. Então ele veio nesse sentido aqui, ó, tanto faz, né? Então vamos supor que ela tá vindo aqui pelo branco, tá? Nesse sentido aqui. Lembra que na função de continuidade ele injeta uma tensão? Pois bem, então olha que interessante o que vai acontecer aqui. Essa tensão, ela vai descer pelo cabo verde. Como aqui está unidas as pontas, nós fechamos o contato, nós fizemos aqui de certa forma um curto-circuito. Ela tende a voltar nesse sentido para fechar o contato aqui no voltímetro, aonde ele vai me dar o sinal, ou o sinal sonoro, ou um valor no visor. Então dessa forma, se antes com a fonte eu estava vendo um cabo por vez, aqui eu já defini 2 cabos. Então eu já peguei e fiz a continuidade desses cabos aqui, eu sei que está chegando. Ok? Eu sei que está chegando. Então, ora, se eu sei que esse circuito aqui está chegando, está perfeito, quem é que sobrou? Sobrou agora só esse cabo aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu tiro daqui do cabo verde e coloco agora aqui no cabo vermelho e deixo a outra ponta lá. Eu vou deixar a outra ponta aqui no cabo branco.
Agora eu coloco a outra ponta do multímetro aqui, porque vai acontecer a mesma coisa. A tensão vai vir por aqui, como está fechado o circuito aqui embaixo, ela também vai ir para o cabo branco e vai retornar para o multímetro. Então vamos recapitular aqui o que nós fizemos. Nós fomos lá no QDC, ok? Nós pegamos aqui a descida dessa tomada em específico e nós fechamos, nós decapamos as 3 pontas e nós emendamos elas, nós juntamos elas, nós damos o famoso rabinho de porco lá, vamos supor, que é só para testes, tá? Então nós fizemos isso aqui, nós juntamos aqui as 3 pontas. E agora o que a gente faz? Uma das pontas, agora nós vamos lá dentro do cômodo que nós queremos medir o circuito, nós vamos lá na tomada que nós queremos medir o circuito e nós vamos pegar as 3 pontas que saem do QDC e vão lá para a tomada daquele cômodo. Quando chegar lá, nós vamos pegar esses 3 cabos que estão saindo lá, nós vamos pegar um dos cabos e colocar em uma das pontas do multímetro e vamos medir em relação à outra, ver se esse circuito está fechado. Se o circuito está fechado, nós vamos medir o outro cabo para ver se o circuito também está fechado. E aqui é interessante que, se por exemplo, eu tenho derivação de tomadas, só pelo fato de eu fechar lá no QDC, eu consigo em diversas outras tomadas naquele imóvel e fazer aqui o mesmo teste de continuidade. Então, testo. Alex, eu poderia deixar o preto, que o cabo preto negativo do multímetro aqui no verde fazer fase e neutro? Pode, porque aqui tanto faz. Como nós estamos falando aqui em continuidade, tá? Nós estamos falando aqui em continuidade, a ordem dos fatores não altera o valor do produto, porque eu quero ver somente se ela está chegando ou não. Somente se o meu circuito está fechando. Se o circuito está fechando, é porque eu tenho continuidade. Que isso aqui, ó, é feito da seguinte forma. Então tá aqui, ó, eu tô com um voltímetro aqui. Então o que eu faço? Aqui estão unidas as 2 pontas, ok? Tá, as 3 pontas estão unidas aqui lá no QDC. Então eu simplesmente posso vir com o multímetro e medir aqui nessas 2 pontas. Vou medir nessas 2. Deu continuidade, eu sei que esse circuito aqui está trabalhando. Então eu posso tanto fazer dessa forma, deixando uma aqui no branco e outra aqui, ou simplesmente eu faço aqui e depois eu faço aqui. Porque eu sei que esse cabo verde aqui, ele está fechando o circuito porque ele tem continuidade que eu acabei de medir. Alex, eu estou aqui com as 3 pontas unidas. Eu medi a continuidade, fui lá e medi, tá? Eu fui lá e coloquei em continuidade. Aí eu não escutei o meu barulho. Ó, encostei lá nas 2 pontas. Tem que dar o sinal. Encostei nas 2 pontas, não deu sinal. Então, isso me mostra que esse circuito tem uma interrupção. Então eu vou ter que fazer a averiguação desse circuito, que ele deve estar interrompido em algum lugar. Me certifico de que a minha emenda aqui ficou bem feita, bem apertada. Não precisa isolar nem nada, porque isso é um teste de continuidade, para que nós possamos então fazer o teste das tomadas, ok? Das linhas de tomada. Derivou para uma outra sala, Alex, lá do QDC eu tenho 3 tomadas de derivação. Na tomada 1 eu tenho, na tomada 2 eu tenho, na 3 eu não tenho. Então verifica o teu ponto de derivação, porque muitas vezes tá chegando, pode fazer esse mesmo teste lá na derivação e às vezes tem um problema na conexão, na emenda. E aí gerou toda a dor de cabeça, ok? Na questão tomada, aqui é fácil fazer. Mas e num circuito de iluminação? Como é que eu faço? Deixa eu limpar isso aqui tudo e nós vamos ver como é que faz agora no circuito de iluminação, beleza? Top, né? Super aula bacana. Se tá gostando, não deixou teu like ainda, já deixa e não esquece, compartilhe com teus amigos essa super aula, beleza? Ficou bacana, né? Show de bola. Então agora
Você já sabe como é que testa um circuito de tomada no quesito continuidade. Agora vamos lá ver o circuito de iluminação, pois nós temos um passinho a mais a ser seguido. Bora lá conferir? Muito bem, aqui nós estamos com um sistema de circuito de uma lâmpada, ok? Então aqui nós temos fase e neutro, que chega lá no QDC também, que é o nosso ponto A, ok? Assim como nós fizemos com as tomadas, lá no QDC nós também vamos decapar e nós vamos unir essas duas pontas aqui, ok? Como é que nós vamos ligar o multímetro ou o equipamento para medir resistência? Bom, nós vamos lá nas baixadas de iluminação. A baixada de iluminação é o meu ponto B. Por quê? Porque eu tenho que também ver os meus circuitos de retorno. Eu tenho que ver se os circuitos de retorno também estão respondendo. Então, para não fazer fio a fio, cabo a cabo, eu consigo encurtar esse caminho, deixar esse caminho mais rápido. Como que eu vou fazer isso? Bom, então, fui lá no QDC, decapei e fiz a junção, a famosa emenda nessas duas pontas. Lembra que o multímetro ele injeta uma tensão, uma corrente, que vai vir nesse sentido aqui. Quando chegar aqui, o circuito está fechado, então ela vai migrar do cabo verde para o cabo vermelho e vai vir nesta direção aqui. Creio eu, acredito eu que a esta altura do campeonato, você que está me assistindo já deve saber que isso aqui é um interruptor. Isso aqui é a simbologia de um interruptor. Em breve nós vamos fazer um vídeo aí só sobre simbologias. Mas se você ainda não sabe que isso aqui é um interruptor, tem que absorver mais conteúdos de base, tá? Então isso aqui é para técnicos que já estão trabalhando, engenheiros que ainda estão começando o seu início e querem buscar uma maneira mais rápida de atestar que o que projetaram está sendo bem feito, tá? Então parte-se do suposto que isso aqui é um interruptor, é o que esse símbolo representa. Como esse interruptor está aberto, o circuito está aberto, isso aqui é o meu retorno lá para a lâmpada, não vai chegar lá. O que a gente faz aqui? Então aqui o procedimento é um pouquinho diferente. Na tomada, lá nas tomadas, nós uníamos os três e lá eu tinha 3 cabos. Então eu media desse para esse, depois desse para esse, ou desse para esse, tanto faz, uma vez que esses dois fechou o contato. E já estava feito. Aqui muda. Aqui já muda um pouquinho porque eu vou ter que dar um outro passo. Eu já deixei o voltímetro ligado lá em cima. Eu vou lá no meu interruptor e eu vou unir os dois fios. Eu tenho que unir esses dois fios lá também. Eu vou encostar um no outro. Eu encosto um cabo no outro, vou encostar os dois cabos e vou escutar se o meu voltímetro, meu multímetro vai me dar o sinalzinho aquele que nós já ouvimos, né? Então, deu o sinal lá, eu sei que todo o meu circuito está perfeito, porque lá no QDC já está fechado. Então foi dessa ponta, passou por todo o eletroduto, foi lá, desceu lá no QDC, está emendado, voltou para cá, chegou no interruptor, os dois fios aqui estão unidos, ele chega até o meu multímetro. Então dessa forma didática é a maneira que nós vamos fazer esse teste de continuidade. Porque se eu tivesse que fazer com fonte, eu teria que fazer nesse cabo aqui, depois eu faria nesse cabo aqui, depois nesse aqui. Alex, eu poderia ligar a fonte lá e fazer tudo isso aqui com a fonte? Sim, poderia. Assim como na tomada, poderia fazer com a fonte, também testando da mesma forma, sem problema algum. Mas daí é aquilo que eu digo, são 2 equipamentos, nem sempre vai ter como ligar uma fonte lá no local. Nem sempre eu vou conseguir ligar uma fonte lá no local, nem sempre eu vou ter energia. E sendo que um multímetro, todo mundo tem um multímetro, é muito mais fácil e rápido, uma vez que eu vou ter uma outra etapa de fazer dessa forma aqui. Então essa é uma forma fácil e rápida de você testar
circuitos de tomada e testar circuitos de sistemas de iluminação para ver se estão ligados de acordo com o que você já projetou aí, beleza? Tá, mas isso aqui tá tudo muito bonito aqui na teoria. Na teoria tá lindo, mas e na prática? Vamos ver isso aí na prática? Muito bem, nós podemos conferir aí então no quadro um circuito de tomadas sendo testados. E eu acredito que essas dúvidas elas foram sanadas. Mas entre a teoria e a prática, muitas vezes fica aquele receio. Será que é tão fácil assim? Bom, o que eu vou te convidar agora? Nós vamos lá direto para a obra, nós vamos testar diretamente no circuito para que nós possamos ver na prática como esse teste é realizado. Bora lá, vamos lá ver? Bom, como nós podemos ver, então, de acordo com a NBR 5410, independente de ser uma instalação nova ou até mesmo uma reforma ou uma manutenção, nós precisamos realizar alguns ensaios de acordo com a norma para ver se está tudo dentro dos conformes. Então, como nós vimos lá, a primeira questão, o primeiro quesito que nós fizemos é uma inspeção visual. E o que consta, no que consiste essa inspeção visual? Conferir junto com o esquema elétrico, junto com o diagrama, com a planta, junto com o diagrama unifilar, se realmente está de acordo com a documentação, porque lá especifica a questão da documentação, se está de acordo com a documentação. Nós aproveitamos, como já tem luminárias, já tem uma série de equipamentos, e nós já também vimos se estas iluminações, essas lâmpadas, essas luminárias, elas também estão de acordo com o que nós projetamos, o que foi projetado para a instalação daquele cômodo. Então, uma vez que nós fizemos essa primeira parte, nós já fizemos essa parte de inspeção visual, já está tudo correto. Então agora nós vamos para a segunda parte. E a segunda parte insiste no ensaio de continuidade, tá? No ensaio de continuidade. E para isso nós vamos necessitar de alguns equipamentos que nós vamos ver agora. Muito bem, pessoal. Então aqui nós estamos com esse equipamento aqui. Para quem não conhece, este é o famoso megômetro. Só que além de medir as resistências de isolamento, essa ferramenta ela também tem no seu interior um voltímetro, um ohmímetro e um medidor de continuidade, como nós podemos ver aqui nas suas escalas. Então, com o auxílio desse aparelho, eu posso colocar ele lá na minha escala de continuidade e quando eu fechar o circuito, por exemplo, eu posso ver lá no seu display, olha lá, ó. Eu posso ver no display que ele está me dando uma resistência de 0 e está me dando continuidade através do sinal sonoro. Eu abri, me deu o circuito aberto. Eu fecho novamente o circuito, ele está me dando aqui um curto-circuito. Mas aí você pode estar se questionando, mas a norma fala que tem que ter uma fonte de uma determinada tensão. Só que a norma também especifica que pode ser um outro método desde que comprovado. E essa função é a função de continuidade que já tem nesse equipamento. Então basta que fechamos o circuito, ele vai injetar uma tensão de uma determinada corrente para poder fazer, para ver se realmente está fluindo energia por esse circuito. Então é com ele que nós vamos fazer todo esse trabalho lá. Então agora vamos ver na prática como é que isso funciona. Bom, aqui não precisa muito, né? Tá aparecendo. O importante aqui é realmente aqui, ó. Como nós vamos ver a integridade do circuito lá em cima, o que eu vou fazer aqui? Como eu tenho só um circuito de iluminação, o que nós fizemos? Nós decapamos aqui a ponta, nós unimos já essa ponta, ela já foi unida. Então, aqui fechamos o circuito, agora sim nós podemos ir para lá para fazer os devidos testes. Pois muito bem, então nós já estamos com o megômetro que vocês podem ver, ó, ele já está aqui, ó, ligadinho no circuito de iluminação. Essa ferramenta ela ajuda bastante, como ela tem essa alça de transporte, fica fácil de fazer essas medições em pontos mais altos, onde eu tenho alguns locais que eu posso pendurar, ou posso pendurar até no meu ombro mesmo. Então agora, como nós fechamos o circuito lá embaixo, como nós podemos ver lá todo o diagrama que nós fizemos no quadro, então do momento em que eu fechar o contato aqui com o circuito fase e retorno, eu tenho que ter um sinal sonoro aqui no meu megômetro. Vamos ver? Ó, abri, fechei.
posso pegar aqui os outros cabos do circuito para ver se eu não tenho até um curto-circuito aqui. Pode acontecer às vezes, puxar muito forte, os fios decaparem ali, descascarem e ficar encostando. Então não é o caso aqui, mas o circuito desta lâmpada está fechando o circuito por completo. Então o que nós vamos fazer agora? Até para ganhar tempo, nós vamos realizar o ensaio de todas as lâmpadas e posterior nós vamos fazer o mesmo trabalho com as tomadas, tá? As tomadas aí tem uma peculiaridadezinha que a gente vai mostrar na sequência. Então agora nós vamos continuar aqui fazendo todos os testes e após a gente vai voltar fazendo as tomadas. Muito bem, nós concluímos agora todos os pontos de iluminação, todos perfeitos, ligação perfeita, tudo correto. E agora nós vamos repetir o processo, nas tomadas, tá? E o processo basicamente é o mesmo. Eu medi fase e neutro e deu continuidade, eu sei que a integridade dos dois cabos estão bons. Então qualquer um dos dois que eu pegar para fechar o circuito com o cabo terra, cabo de aterramento, vai dar no mesmo, então não vai haver problema nenhum. Então nós vamos lá, vamos fazer a mudança e vamos repetir o mesmo teste aqui. Fase e neutro, depois neutro e aterramento, ou fase e aterramento, e tanto faz, repetindo exatamente o mesmo processo. Então as duas pontas que eu uni lá é as duas pontas que eu vou colocar aqui no terrômetro, beleza? Pois bem, para ganhar tempo, o que é que nós fizemos? Porque não vai influenciar em nada no teste final. Como nós estamos medindo continuidade, lá no quadro de distribuição eu uni as três pontas. Então, independente de onde eu fizer aqui a ponte com o megômetro, já vou pegar aqui as garras, né, as pontas de teste, de ensaio. Não vou nem precisar decapar, porque como ela já tem aqui umas garras, uns dentes bem afiados, basta eu colocar aqui, ó, e apertar. Ó, continuidade. Então entre os fios preto e verde, ou seja, nosso neutro aqui e o nosso aterramento, nós temos continuidade. Então agora eu posso deixar aqui no verde, não vai influenciar em nada, eu só posso mudar aqui para o vermelho, apertar, ó, e também temos continuidade. Como está fechado o circuito lá embaixo, então em qualquer um dos três aqui que eu estiver colocando, vai fechar a continuidade sem problema algum. Mas daí, tu que está me olhando aí deve estar te perguntando, e quem garante que quando passou esses cabos no eletroduto, eles não descascaram, não estão encostando e não estão em curto? Não concluímos os testes ainda, nós ainda temos mais testes para fazer. Teste de continuidade desse circuito de tomada, tá bom, tá perfeito, mas não concluímos ainda os testes. Então, circuito de iluminação, continuidade, ok. Este circuito de tomada, ok. Agora nós vamos fazer esse mesmo teste, já que está tudo fechado lá no quadro, nós vamos repetir em todos os circuitos de tomada, beleza? Muito bem, pessoal. Então, aqui nesse cômodo, não tem mais nada para que nós possamos fazer, ok? Está tudo completo, está tudo concluído. Teste de continuidade, de tomadas, pontos de iluminação, todos os testes, inclusive que vai ter um interruptor tipo three-way, já foi testado, está perfeito, funcionando. Então nessa estrutura, a princípio não tem mais o que se fazer aqui, ok? Só que como eu disse, os testes não terminaram, tá? Os testes não terminaram. Então agora aqui nós concluímos tudo. Nós vamos recolher todo o material aqui, provavelmente não vamos mais retornar. E agora nós vamos lá para baixo, lá para o quadro de distribuição, que lá que nós vamos encerrar os testes, beleza? Então vamos organizar tudo aqui e a gente já volta na sequência. Muito bem, como nós pudemos acompanhar, então, foi executado os testes então de iluminação e circuitos de tomada. Um teste simples, porém muito eficaz. Inclusive, como vocês puderam ver, consta em norma a obrigatoriedade destes testes. Mas lembrando, fica aquela dúvida, muito bem, deu continuidade. Mas quem garante que eu não tenho um cabo ali que descascou e está encostando? Pois esse vai ser o foco do nosso próximo vídeo. Como esse vídeo aqui já ficou longo demais, nós já vamos encerrar ele por aqui. E no próximo vídeo, nós vamos mostrar o teste
de resistência de isolamento, um teste fundamental, extremamente importante, mas que exige alguns cuidados especiais devido aos riscos. Isso mesmo, o teste de resistência de isolamento, nós vamos trabalhar com tensões altas e isso envolve alguns riscos, mas que nós vamos mostrar muito detalhadamente na próxima aula. Eu sei que esse vídeo ficou comprido, mas se você gostou, já senta ali o dedo aí no like, já te inscreve, não se inscreveu ainda no canal, poxa, uma aula dessa aqui, eu acredito que merece a sua inscrição, o seu like. E outra coisa, não esquece de ativar as notificações para que você possa receber em primeira mão as novidades que vão chegando aqui nesse canal. Outra coisa, sugestão também. Você tem uma sugestão, quer aprender alguma coisa nova, quer entender como é que funciona? Já vai aqui, já deixa nos comentários aqui uma sugestão que a gente sim vai avaliar com muito critério, muito carinho, pois esse é o foco desse canal. Trazer para você o máximo em informação. Beleza, meus amigos? Então nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa super aula e eu te vejo no próximo vídeo.